Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse episódio que a gente vai bater um papo sobre direito previdenciário. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a doutora Carla Benedetti. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. É sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo todas as dúvidas de direito previdenciário. Carla Benedetti, que é jornalista, assim como eu, é advogada, escritora, mestre em direito previdenciário e doutoranda em direito constitucional. No Instagram, @doutora.carlabenedetti, com 2 T's. Isso? Exatamente. Bom, a gente vai falar sobre a importância do direito previdenciário, né? Quando ele surgiu? Em que momento o direito previdenciário surgiu? No Brasil, né? Especificamente. Bom, o direito previdenciário surgiu no Brasil em 1923, com a Lei Eloy Chaves. Então, o que acontecia? Com a Caixa de Aposentadoria e Pensões para no caso, os ferroviários, na época, instituíram alguns benefícios previdenciários para essa classe de trabalhadores, que com o passar do tempo, ela foi, assim, ampliada para toda a população. Então, hoje, a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social, que está na Constituição Federal, né, de 1988, e ela visa proteger esse segurado que está em uma condição, um infortúnio de vida, ou depois de muito tempo trabalhado, com idade e tempo de contribuição elevada, ela pode ter direito a um benefício previdenciário, então uma aposentadoria, uma pensão, ou um benefício por incapacidade, garantir direito também ao salário maternidade para a mulher, dentre outros benefícios. E aí, nesse momento, né, quando ele foi criado, lá em 1923, Isso. A história dele começou lá atrás, né? Muita coisa mudou, né? De lá pra cá. Muita coisa. São quase, se não me falha memória, 1000 anos aí, 100 anos. 101 anos. Fez 100 anos no ano passado. Exatamente. E aí, como é que você vê essa transformação do direito previdenciário e depois veio essa reforma, né? Que era mais do que necessária para que ele continuasse protegendo os direitos dos trabalhadores e dos segurados. Por um bom tempo teve mudanças positivas, mas infelizmente agora a gente já está entrando num cenário de mudanças que o conceito mesmo de seguridade social, essa ideia, ela está caindo por terra. Então, eu não sou contra reformas previdenciárias, até defendo as reformas previdenciárias. Mas, infelizmente, a reforma que ocorreu, ela é uma reforma que ela não tem intenção de proteger muito o trabalhador. Então, aquele trabalhador, por exemplo, que ele está na condição especial, trabalhando numa atividade insalubre e periculosa, ele se vê por um tempo demasiadamente longo nessa função a ponto de causar um problema de saúde. Ou a gente tem um problema econômico com o país a longo prazo, a médio prazo, porque vai ter uma idade mínima muito elevada para aposentadoria, com a maior parte da população que tenha realmente, assim, um trabalho mais mecanizado e não intelectualizado, eles vão se ver fora do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo sem aposentadoria. Então vai se formar uma camada de miseráveis que vão depender de programas assistenciais do governo. Que vai acabar encarecendo o orçamento do governo, né? Encarecendo o orçamento do governo. Então, realmente, a gente tem mudanças que foram positivas, mas nos últimos anos, com essa ideia de salvaguardar as futuras gerações, as mudanças que têm sido feitas, elas são bem ruins para a população. A população tem sofrido bastante. O que foi de positivo nessas transformações dessa reforma? De positivo, na verdade, realmente foram as questões ocorridas antes da reforma de 1998, por exemplo, né? Então, mais direitos concedidos às pessoas que trabalhavam em condições especiais. Claro que a pessoa precisava provar mais por meio de documentos, PPP, laudo, mas era mais reconhecido para a pessoa poder se aposentar.
Felizmente o judiciário tem um posicionamento assim bastante flexível para entender, por exemplo, aquele trabalhador rurícola que tem pouca prova assim original ou em seu nome. Eles consideram bastante, entende realmente o trabalho em grupo do seu grupo familiar e que era informal, às vezes muitos documentos feitos a lápis, né? Que ia se perdendo, né, com o tempo, né? Então, o judiciário, ele geralmente tem um posicionamento bacana. Eu acho que o judiciário, ele tem um posicionamento de proteger mais o trabalhador do que realmente o INSS, né? Infelizmente, o INSS, ele tem um posicionamento muito difícil para conceder os benefícios previdenciários, né? Então, como se eles tivessem uma lei própria deles, a instrução normativa é muito rígida. Mas o judiciário, ele contrabalanceia bem essa situação. Então, isso eu acho que é positivo. Não a reforma em si, mas essa transformação do próprio judiciário. Exatamente. Da visão do judiciário. Exatamente. Você é uma das sócias, né, do escritório, Benedetti. Qual é a atuação? É totalmente previdenciário? O que vocês fazem hoje mais? É totalmente previdenciário, Carol. Nós somos um dos maiores escritórios de direito previdenciário do Brasil, com orgulho. Temos 8 unidades no Paraná, mas atendemos também online. Então, a gente já tem clientes de diversas partes do Brasil. Inclusive, o meu canal do Instagram, muitos clientes entram em contato comigo através do canal do Instagram, que eu respondo muitos questionamentos de direito previdenciário. E a gente está aí com projetos de expansão, em breve tem novidades sobre isso. Tá. Dessas 8 cidades aqui no Paraná, quais são? Essas 8 unidades? São 4 só em Londrina. Tá? Então, a gente tem ali no Xangri-Lá, na frente do INSS, na Professor João Cândido, também na frente do INSS, o nosso primeiro escritório na Rua Rio Grande do Sul, que é a Matriz, e temos também na Avenida Saúl Elquinte. Daí nós temos em Toledo, Maringá, Cascavel e Arapongas, e atendemos toda a região metropolitana nessas cidades. Então, a gente tem, assim, mais ou menos em torno de 150 colaboradores, né? E também os sócios, que estão lá há muito tempo. A minha mãe, por exemplo, que começou o escritório junto com meu irmão, ela tem uma experiência muito, muito grande de direito previdenciário, desde os 20 e poucos anos de idade dela, porque ela era uma antiga funcionária do INSS, ela era chefe do INSS. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina. Então, a gente tem uma bagagem bem grande. Tem, assim, é bem subdividido as áreas dentro do escritório, contamos com várias células, cada um cuidando também da parte de um determinado tipo de benefício, de uma determinada área de atuação, mas dentro do direito previdenciário. Quando a gente fala de direito previdenciário, você pensa só em uma, né? É a previdência, mas dentro dela também tem essas divisões, né? Que são diferentes benefícios. Quantos benefícios tem dentro do direito previdenciário? A gente fala de benefício por incapacidade, que seria benefício por incapacidade temporária, o permanente, auxílio acidente, também tem o auxílio doença acidentário, né? Daí também a gente vai ter aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria do professor, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, é muita coisa. É muita coisa, né? E você falou dessa... Até dá um spoiler aí pra gente. Você falou que vai expandir. Você pode dizer alguma coisa dessa novidade ou ainda é segredo? Ainda não, mas não vai demorar muito para o pessoal saber. Ah, que legal. Você conta pra gente então, né? Assim que puder, eu vou contar certinho. Perfeito. Você, como você disse, você é muito ativa nas redes sociais, faz os vídeos, né? O que isso te traz de retorno? Como é que é isso? Como é que você tem como você escolhe os temas?
Como é que funciona isso? Eu abro uma caixinha de perguntas, então muitas vezes eu utilizo dessa caixinha de perguntas, ou da minha experiência com o escritório, então que o próprio cliente perguntou para mim no escritório mesmo as principais dúvidas. E além de aproximar os clientes que eu já tenho, muitos clientes me procuram para marcar um horário online, muitas vezes, porque a maioria não é de Londrina, é de fora, e não está dentro esses outros escritórios que a gente já mencionou. Então, atendo online. Até uma novidade, Carol, é que a gente reformulou o site do escritório, a gente está com diversas mudanças no escritório, inclusive vai sair um vídeo institucional novo. Gravei um vídeo falando, que vai sair nos próximos dias, sobre a calculadora do escritório. Isso então, eu quero saber o que é, quero que você me explique, que eu quero entender. Se você quer saber o seu tempo de contribuição certinho, você pode entrar lá na calculadora do escritório, vai sair quando você vai se aposentar, ou por idade, ou por tempo de contribuição. Qual é a regra mais próxima para você se aposentar? Tá lá certinho. Às vezes você vai descobrir que, inclusive, já tem esse tempo. E se quiser, também nada impede, pode marcar um horário em uma das nossas unidades ou online, que a gente vai ter o prazer de atender e tirar as dúvidas dessa calculadora que você já fez. E aí, para acessar, é pelo site? Pelo site. Já vai estar lá na primeira página, benedeteadvocacia.com.br. Bacana. E de onde vocês tiveram essa ideia de fazer a calculadora? Era uma necessidade que vocês viram, assim, do próprio cliente? Do próprio cliente, justamente por aumentar muito online o nosso trabalho e surgir muitos clientes de fora nas redes sociais, vamos fazer essa calculadora. Muitos me perguntavam, quanto tempo falta para eu me aposentar? Então, você quer saber quanto tempo falta para se aposentar? Muito simples, entra lá, preenche os seus dados, só coloca o seu tempo de contribuição, vai sair prontinho quanto tempo falta para se aposentar. E é importante, como você disse, né? O online, as pessoas, às vezes elas querem... A primeira dúvida é essa, né? Aí para depois ela pensar, bom, então, o que eu tenho que fazer, né? Como é que eu posso me preparar para esse momento? E aí sim procurar, né, o escritório em si, né? Sim, até porque a gente pode dar aí até a ideia do melhor salário, de contribuição. Às vezes, vamos supor que falta lá 8 anos. Será que eu posso aumentar minha contribuição? Será que não? Será que eu tenho que fazer um planejamento previdenciário? Então, é bem legal. E falando em planejamento previdenciário, é muito importante, né? A gente não pensa muito nisso quando é jovem, ou quando, né? Ou tô trabalhando, ou fico um tempo sem trabalhar, mas isso é muito importante. Você sabe, Carol, que eu atendi semana passada uma cliente, né? Ela estava junto com seu marido online também, tá? E olha só, ela falou assim, não, eu vou fazer o planejamento previdenciário, faltava 8 anos para ela se aposentar ainda. Como faltava 8 anos, então ela tinha tempo hábil para mudar alguma coisa se ela quisesse, tá? Uhum. Nós fizemos lá a simulação a partir do salário mínimo até o teto de 1.000 em 1.000. E como ela não tinha atividade remunerada, ela não era obrigada a pagar previdência todo mês. Então, eu fiz também a possibilidade dela pagar a cada 6 meses só para manter o seguro da previdência, caso fique doente ou faleça. Tá? Uhum. E a gente descobriu que se ela pagasse pelo teto a cada 6 meses, ela estava pagando todo mês no salário mínimo, ela receberia bem mais de aposentadoria e ainda economizaria dinheiro. Porque daí ela estaria pagando menos... Só que de uma vez só, é isso? De uma vez só. Então, e a gente descobriu que os primeiros salários não teria mudança na sua renda de aposentadoria. Então, se ela pagasse do salário mínimo até 3.000, por exemplo, não teria mudança. Então, não ia adiantar nada. Ela ia pagar mais à toa. Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer um planejamento previdenciário, de repente não vou investir com isso agora. E às vezes a pessoa está economizando dinheiro e ganhando mais lá na frente. Que foi esse caso. Qual que é o teto? O teto, ele tá na faixa 7.700 e alguns quebrados, não lembro o valor exato, tá? Mas não pode passar disso. Então, mesmo que a pessoa contribua num valor maior, ela não pode passar disso.
Quer dizer, até para isso tem que pensar, né? Porque fala, vou aqui contribuir com um valor maior porque eu quero me aposentar com 10 mil, 15 mil. Não vai conseguir. Pelo INSS, não vai conseguir. Mas, às vezes, a pessoa é obrigada, né? Se ela é, por exemplo, CLT. um empregado, e ganha sobre isso, não tem o que fazer. Porque a Previdência Social, ela não contribui só para si. A pessoa não contribui a Previdência só para si. Ela contribui, dentro do princípio da solidariedade, para toda a população, para todos os demais. Especialmente para aqueles que não têm condições, né? Então, supostamente seria isso, né? Quanto mais você puder ajudar, você vai ajudar essas pessoas que não têm condições, né? A Seguridade seria para isso, né? Isso, perfeitamente. Para dar esse suporte para a parte da comunidade, né? Da sociedade que não tem condições de se manter, né? Quais são os casos mais comuns que vocês têm, que recebem no escritório, assim? Que dá para listar? Bom, aposentadoria por tempo de contribuição ainda, né? Isso vai ser cada dia mais difícil, porque acabando as regras de transição, vai ter aposentadoria por tempo de contribuição só se for aposentadoria especial e da pessoa com deficiência, porque só vai restar por idade, né? Que vai ser daí a voluntária. E acho que benefício por incapacidade. Então, aposentadoria por tempo de contribuição e benefício por incapacidade ainda são os maiores. E na nossa região, a gente utiliza ainda muito período rural. Período rural. E pode utilizar a partir do trabalho aos 8 anos de idade. Não é uma ideia muito que que a Justiça acolhe. A Justiça acolhe mais a partir dos 12 anos de idade. Mas nesse caso eu dou ponto para o INSS. É ele que costuma considerar, mesmo que em sede de recurso, o trabalho a partir dos 8 anos de idade. Porque antigamente era assim que acontecia, né? Eu ainda defendo a tese que a gente deveria pedir a partir dos 7 anos de idade. Porque tem muita gente que trabalha a partir dos 7. Antes disso, acho um pouco improvável, não tem condição física ainda para ajudar. Mas eu pergunto para o cliente, né? Você trabalha desde os 8 anos de idade, que é onde a gente geralmente consegue ganhar? Ele fala, desde os 7. A maioria fala desde os 7 anos. É uma faixa que é comum começar. É porque daí ela já está mais formada, né? Fisicamente falando, né? E até mais uma capacidade mental mesmo, né? De poder ajudar, de entender, de aprender, e acaba ajudando. Acaba ajudando os pais já na lavoura. Quando você fala de atendimento online, por exemplo, você atende alguém que seja lá de Belém do Pará. Vamos imaginar bem longe da gente. Já? Então, e aí você consegue, quando você vai entrar com uma ação para essa pessoa, bem leiga, tá? Eu aqui. Você vai entrar lá no judiciário de lá, na vara de lá de Belém? Como é que isso funciona? No INSS, ele é a mesma coisa para o Brasil inteiro, tá? Então, não tem problema. Eu estando aqui, estando lá. Lá eu tenho que entrar de acordo com o comprovante de residência da pessoa. Então, eu tenho que entrar de acordo com a justiça de lá. Ah, tá. Então é lá, o processo vai correr lá. Vai correr lá. Tá. E você precisa ir presencialmente lá? Em algum momento, não? Não necessariamente. Não é igual as outras partes da justiça. Eu preciso ir lá defender o caso. Não, hoje está bem flexível em relação a isso também. Foi a pandemia que mudou isso ou não? Eu acredito. Eu acredito que a pandemia realmente ela trouxe um novo olhar sobre tudo isso. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões, A gente quase não falava de atendimento online antes da pandemia, né? Nem na sua área do direito? Era difícil. Porque a gente vê muito na medicina, antes era um absurdo você pensar na telemedicina, né? Tinha que ser aqui, né? Cara a cara. Hoje muitos atendimentos são feitos online a partir da pandemia, porque né? Muitas vezes você vê pelo exame, né? Então... Analisa o que vai, né, depois. É que a gente mudou muito depois da pandemia, né? Mudou. E o direito previdenciário sofreu alguma coisa com a pandemia? Teve alguma alteração? Tem análise documental por exemplo, que a gente tem em relação aos processos, benefícios por incapacidade. Ficou muito mais eletrônico os processos, você precisa ir muito menos ao INSS do que você ia antigamente. Eu acho que ficou mais informatizado. E aí, com isso, mais agilizado.
Mais agilizado. É? Apesar de que a demora ainda é grande, principalmente se a gente pensar em recurso, na parte recursal do INSS. Mas é mais uma falta de funcionários mesmo, que precisam ser contratados necessariamente, do que agilização eletrônica mesmo. Porque falta, né? Quanto tempo demora? Dá para você falar, assim, de um processo que você entra na justiça ou depende de qual processo? No INSS vai uns 6 meses, mas se for para recurso pode pensar uns 2 anos. Quando vai para a justiça, a gente tem que pensar na nossa região uns 3, 4 anos. Tudo isso? Tudo isso. Então não dá para esperar que seja rápido o processo. Não dá. A pessoa depois recebe um bom valor em atrasados, né? Mas realmente hoje eu atendi um cliente que ele estava chateado com a demora, o processo dele estava sobrestado, que é quando os juízes vão julgar a mesma questão, que era o trabalho dele de vigilante, de diversas pessoas que possuem a mesma questão para ser julgado. Um dia eles escolhem tudo para julgar de uma vez, então o processo dele estava sobrestado, ele estava muito chateado com isso. Mas tem que esperar o prazo, gente. Infelizmente, o que a gente faz é, de repente, o cliente está doente, a gente pede uma agilização do processo, com uma idade mais avançada, mas tem o tempo, e em outras regiões do Brasil, o tempo é maior do que na nossa. É mesmo? Sim. Tipo, 6 anos? 6 anos, 7 anos. E aí você disse que tem um retroativo. Tem um A retroativo. partir de que momento começa a contar? A partir do momento que você dá a entrada no INSS. Então, você deu a entrada no INSS, já está contando. Que é a data da entrada do requerimento, que é a DER que a gente fala. E aí, a partir dali, desses anos todos, vai ser calculado, né, no final. Isso. Isso se a pessoa tiver o direito. Ou na maioria das vezes, quando A você... gente ganha mais de 95% dos casos. É difícil a gente falar para o cliente que não deu certo. É. Pela experiência? Pela experiência, a gente já sabe o que a gente tem viabilidade para ganhar, que tipo de documento. A gente já entra depois que tiver tudo amarrado. Então, eu não entro sem prova realmente boa, sem a história fechadinha de jeito nenhum. Você só entra para ganhar? Entro para ganhar. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 3. 3 irmãos. E os 3 trabalham na área do direito previdenciário? Os 3. Nós somos sócios entre nós. O escritório começou com a minha mãe e o meu irmão, mas nós somos sócios. E sua mãe tá lá ainda? Tá lá ainda. Trabalha? Firme e forte. E ela vai no escritório, fica lá? Vai no escritório, tem realmente uma relevância bem grande no escritório. E aposentou 2 vezes e trabalha no escritório. E é legal isso, né? Porque a gente vê... Geralmente é o pai, né? Quando, né? O meu pai trabalha lá, mas no financeiro. Mas é a minha mãe mesmo que começou. É a matriarca. Ela que é Benedete? Ela que é Benedete. Ah, que legal. Não é o meu pai, não é a minha mãe. Bacana, porque a gente sempre vê, né? Principalmente na área do direito, né? Mais antigas, pessoas mais antigas. Geralmente era o pai, né? Que tinha o escritório de advocacia. Ele que os filhos todos seguiam a carreira do pai, né? E é bonito ver uma mãe, né? Que tá... Que comanda, né? A área. Sobre o escritório, pra gente meio que já finalizar, estamos indo pro nosso tempo aqui. O que você tem de mais que você já viu de mais difícil que você encontrou? Você se lembra de algum caso assim? Nossa, esse aqui a gente achou que não ia dar, mas deu certo. Olha, quando eu comecei no escritório como estagiária, me marcou. Primeiro que eu falo que o escritório é um laboratório para você conhecer o Brasil. Né? Aparece todo mundo da população brasileira, todos os perfis lá da população brasileira. E só que a maioria da nossa população é uma população pobre. Então, a maioria dos nossos clientes que chegam lá são clientes mais pobres. E eu lembro que eu já jornalista, estava ajudando a montar uma petição e era o caso de gêmeas siamesas, que elas, no caso, não tinha sido feita a cirurgia, né? E ela era moradora de rua, foi pra rua, ela era soro positivo. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina.
Ela tinha vários problemas de saúde em relação a isso. Ela estava em flagrante risco social, obviamente. Pedimos o benefício assistencial, tanto por conta da miserabilidade quanto pelos problemas de saúde. E o juiz de primeiro grau negou, achando que ela conseguiria trabalhar. E daí a gente conseguiu reverter isso no segundo grau. E foi muito legal. E eu fiquei, assim, bem chocada com a história, assim. Então, isso é início da minha carreira. E essa questão, não sei se é comum, mas eu sempre ouço, né? Isso de que o juiz, tá muito claro ali que a pessoa não tem condições de trabalhar. Mas ele fala, não, ela não tem condição de trabalhar como diarista, mas ela pode trabalhar como... Imaginar que ela perdeu o movimento dos braços. Ah, mas ela pode trabalhar como telefonista? Sei lá, algo assim. Isso é comum? É comum. É comum, mas geralmente não é porque o juiz pensa assim. O que acontece? Ele vai muito pela cabeça do perito. E a perícia é muito rigorosa. Então, infelizmente, Carol, eu tenho vários clientes no escritório que faleceram no curso da ação. Mas o INSS falava assim, você pode trabalhar. Ele podia tanto trabalhar que ele morreu. Mas, para você ver enquanto a perícia é rigorosa, na justiça é um pouco menos pior. Mas o juiz, ele vai pela ideia do médico perito. Então, se o médico perito fala que essa pessoa consegue trabalhar, dificilmente ele vai mudar o posicionamento dele. Eu já consegui mudar um posicionamento, eu lembro, assim, porque hoje eu não faço mais petições, né? Hoje eu fico nos atendimentos. Mas quando eu fazia, eu lembro o caso de um cliente que tinha vício etílico. E ele tinha uma crise de abstinência muito alta, muito alta. O vício etílico dele era bem sério. E daí veio realmente uma perícia, e a perícia dizia que ele poderia trabalhar. Até um adendo aqui, a gente pedia as questões, os benefícios por incapacidade pelo lado psiquiátrico é muito mais difícil. Os peritos às vezes não estão muito preparados, existe uma questão de preconceito muito grande também. E ele dizia que podia trabalhar se ele não tivesse em crise de abstinência ou não tivesse alcoolizado. Ou seja, nunca. Não. Porque se ele tivesse alcoolizado, ele não conseguiria trabalhar. Na crise, sem beber, ele entraria na crise de abstinência. Então, sim. Né, ou era uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então, eu fiz a defesa em relação a isso. O juiz realmente percebeu que não fazia sentido esse argumento do perito e pediu para outra perícia ser feita. Outra perícia foi feita e a gente conseguiu aposentar por invalidez esse cliente. Tá. Você disse que essa questão da área psiquiátrica, quando pede essa aposentadoria, é por incapacidade ou por invalidez? Por incapacidade. Hoje, antigamente, a gente usava, ainda usa o termo, mas não é mais correto dizer. A gente falava auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Tá. Por que não é correto dizer? Porque não basta você estar doente. Você tem que estar incapaz para o trabalho. Então, às vezes, você pode estar doente, mas consegue trabalhar. Então, é benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, que pode ser revista também. Muito mais difícil de ser revista, mas pode ser revista. Já o benefício... Como você disse, que é o segundo, não antigo auxílio-doença, o benefício... Benefício por incapacidade permanente. Permanente. A diferença deles? A diferença é que o permanente, ele tende a continuar, a ser permanente. E tem uma renda de benefício diferente. Da aposentadoria por invalidez. Na verdade, também, porque a aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência, a pessoa se aposentava com 100% da média, né? Então, hoje, ela aposenta com 60%, mais 2% do que ultrapassa a carência de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, olha que chocante, né? A pessoa está totalmente incapaz de trabalhar, só que ela está recebendo bem menos... Do que quando ela trabalhava. Do que quando ela trabalhava e do que quando ela poderia receber se tivesse um auxílio-doença, porque o auxílio-doença não mudou. O auxílio-doença, o cálculo é 91% da média, como era antigamente.
Então, é uma incongruência Não faz absurda. muito sentido, né? Não faz nenhum sentido. E aí, a diferença, imagino, do benefício por incapacidade e a aposentadoria por invalidez, se essa pessoa morrer, esse benefício passa para alguém? Passa, mas até o auxílio-doença. Também? Também, porque a pessoa manteve a qualidade de segurado dela, né? Então, se ela tiver dependentes, ela vai passar a pensão por morte. Mesmo no benefício? Mesmo no benefício Não é só por na incapacidade aposentadoria? temporária. Não. O cônjuge pode receber? Pode, o cônjuge, aquele que está em união estável. O que acontece é que ela não é mais, desde 2015 isso, tá? Ela não é mais vitalícia se você tiver menos de 45 anos de idade. Tá. Então, ela só é vitalícia se o dependente estiver acima de 45 anos de idade. O dependente? O dependente. Ele tem que ter acima de 45. Isso. Não seria o contrário? Não, mas é que é porque a pessoa entende que a pessoa mais jovem, ela consegue voltar ao mercado de trabalho, se restabelecer, e que a pessoa com mais idade tem mais dificuldade. Faz sentido. Porque daí ela vai realmente precisar desse benefício que tinha dentro da casa, né? Que ele existia dentro da casa. Isso. Né? Que bom. Gostei desse papo. Muito interessante. Acho que é muito importante, né? Esse conteúdo para as pessoas saberem, né? E terem acesso a isso. E podem assistir várias vezes, tirar as dúvidas que têm vontade, né? Muito importante. Muito obrigada. Obrigada a você. Onde te encontra nas redes sociais? Fala mais uma vez para as pessoas acompanharem. doutora.carlabenedetti. Eu vou estar tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem o LinkedIn também e no YouTube. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia. A gente agradece. Até a próxima.